No vídeo de hoje, iremos mostrar os segredos e curiosidades por trás do aclamado filme Elementos. Serão 30 fatos surpreendentes. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos aos fatos. Número 1. O filme não tinha muitas expectativas de fazer sucesso nos cinemas por vários motivos. A história era meio comum, tinha que competir com o Aranhaverso, e as pessoas já estavam se acostumando a assistir filmes da Pixar no Disney Plus. Além disso, Lightyear não foi muito bem nos cinemas, o que não era o esperado para um estúdio tão renomado. Quando Elementos foi lançado e não estava indo bem nas bilheterias, parecia que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com Lightyear. Muita gente nem acreditava que o filme iria conseguir recuperar o dinheiro que foi gasto para fazer. Mas, para surpresa de todos, o filme se segurou firme nos cinemas, e o público contínuo indo assistir. No final das contas, ele conseguiu arrecadar mais de 2 bilhões de reais, o que foi uma virada incrível para o estúdio, como uma redenção nas bilheterias. Número 2. O filme teve como inspiração a vida do diretor, o Peter Sohn. Os pais dele vieram da Coreia para os Estados Unidos nos anos 70 e abriram uma mercearia no Bronx. Essa história representa todas as famílias que vieram para um lugar novo em busca de um futuro melhor para os filhos. Número 3. Na loja pertencente ao pai de Faísca, você pode encontrar, entre as revistas e quadrinhos, uma capa destacando um dinossauro verde que se assemelha ao Arlo de O Bom Dinossauro. É digno de nota que este foi o filme inaugural sob a direção de Peter Sohn. Além disso, ele também emprestou sua voz a diversos personagens da Pixar, como Emile, Squishy, Socks e outros. Número 4. A mãe da Faísca a aconselha a buscar um parceiro de fogo, baseando-se nas últimas palavras de sua avó. Essa situação tem uma conexão notável com a avó de Peter Sohn. Ele certamente disse que as últimas palavras de sua avó foram: "Case-se com uma mulher coreana". Surpreendentemente, ele contrariou essa expectativa e casou-se com uma mulher que não era coreana, o que também serviu de inspiração para ele contar a história de dois elementos opostos que se atraem um pelo outro. Número 5. O pequeno elemento terra que nutre um carinho pela Faísca e atende pelo nome de Turrão. Esse nome faz referência a um pedaço de terra, embora na América Latina tenha sido rebatizado como Loduardo, uma espécie de fusão entre Lama e Eduardo. Entretanto, no Brasil, ele ficou com seu nome de Turrão mesmo. Número 6. Enquanto a Faísca está em sua perseguição ao Gota, ele entra na cidade Elemento e observa-se à direita uma placa que anuncia uma cafeteria com o nome Ralph. Essa homenagem é dedicada ao saudoso artista veterano da Pixar, Ralph Eggleston, que nos deixou em 2022, vítima do câncer. Para Peter Sohn, Ralph não foi só seu mentor, mas também uma pessoa que o contratou há mais de 2 décadas. Número 7. A aparência dos elementos do ar guarda uma notável semelhança com os personagens das nuvens apresentadas no curta-metragem Parcialmente Nublado. E é claro, essa semelhança não é mera coincidência, considerando que o curta-metragem falado também foi dirigido por Peter Sohn. Falando em semelhanças, o personagem Gota lembra de certa forma o protagonista de Osmose Jones, uma aventura radical no corpo humano, um filme no qual Peter Sohn trabalhou como animador antes de ingressar na Pixar. Número 8. Na sua infância, o diretor tinha um fascínio por tabela periódica e havia como um imenso edifício, onde cada elemento era representado como um apartamento em que vivia um elemento. Ele começou a elaborar histórias sobre as interações entre esses elementos. A partir dessa imaginação infantil, nasceu a ideia de construir uma sociedade inteira com base nos elementos, embora, neste caso, essa concepção se concentre apenas nos 4 elementos naturais. Número 9. O misterioso A113, que frequentemente faz aparições nos filmes da Pixar, faz aqui aparece como um número de escritório. Isso pode ser visto inclusive no trailer do filme, onde é habilmente ocultado em uma placa com letras que representam elementos da tabela periódica, sendo o hidrogênio e o alumínio, cujo número atômico é 1 e 13, resultando em A113. Número 10. O nome Ember, que é o nome da faísca na versão original em português, significa brasa, referindo-se a um fragmento de matéria sólida que se torna incandescente devido ao fogo, como carvão ou brasas de madeira. No Brasil, decidiram chamá-la de faísca. No que diz respeito ao sobrenome luz, nos remete à unidade de medida utilizada para quantificar o fluxo luminoso. Número 11. A língua do Povo do Fogo foi feita especificamente para o filme pelo criador David J. Peterson. Ele é conhecido por seu trabalho na criação de línguas ficcionais em várias produções, incluindo Game of Thrones, Doutor Estranho e Thor: O Mundo Sombrio, bem como na elaboração da linguagem de Kumandra em Raya e O Último Dragão. Número 12. O filme recebeu diversas comparações, sendo a mais evidente aquela com os jogos Fireboy and Water Girl, embora com os papéis invertidos. Além disso, foi frequentemente comparado a Avatar, o último mestre do ar, devido ao conceito dos 4 elementos. Também houve comparações com Zootopia, devido à premissa de uma sociedade utópica onde o racismo é abordado de forma explícita. Número 13. Para promover o filme, foram criadas paródias de alguns
alguns pôster da Pixar com trocadilhos envolvendo os personagens. Por exemplo, o pôster Brave foi parodiado com o Gota, o pôster de Wall-E foi imitado com a Nevoa, Torrão imitou o pôster de Soul e a Faísca imitou o pôster de Red. Crescer é uma fera. Número 14. Quando o Gota aguarda a chegada da Faísca no cinema, eles observam alguns pôsteres que fazem paródias de O Bom Dinossauro e do curta-metragem Parcialmente Nublado, ambos dirigidos por Peterson. Além disso, dentro do cinema, na embalagem de pipoca do Gota, é possível notar o logotipo do Popcorn, um elemento que, como você deve saber, costuma aparecer de alguma forma nos filmes do estúdio Pixar. Número 15. Na exibição nos cinemas, o filme foi precedido por um curta-metragem chamado O Encontro de Carl, que se passa após os eventos de Up, Altas Aventuras. Vale ressaltar que essa prática de incluir uma curta antes do filme não ocorria na Pixar há 5 anos. O último filme a apresentar uma curta-metragem foi o Os Incríveis 2, que incluía a curta Bao. Número 16. A trilha sonora do filme foi composta por Thomas Newman, um compositor renomado que já havia colaborado com a Pixar nas trilhas sonoras de filmes como Procurando Nemo, Procurando Dory e Wall-E. Número 17. Quando o pai da Faísca identifica o Gota como o homem da água que ela estava perseguindo alguns dias antes, ela mente ao dizer que ele é um menino da água diferente, acrescentando a frase, nem todo cara da água é igual. Essa situação lembra o estereótipo prejudicial que, em grande parte, afeta os asiáticos quando as pessoas, de forma errada, presumem que todos são iguais. Número 18. Ao longo do filme, é possível observar várias paródias de marcas e produtos, incorporando trocadilhos relacionados aos elementos. Algumas delas incluem um caminhão da marca Toyota combinando árvore em inglês com Toyota, uma paródia da goma de mascar Juicy Flame trocando fruta por chama, um cereal chamado Fire Smacks em vez de Honey Smacks, uma bebida chamada Dr. Diesel em vez de Dr. Pepper e até mesmo uma paródia da marca de pasta de dente Colgate. Número 19. O diretor disse que na loja de sua família, seu pai costumava escrever algumas placas com erros ortográficos e eles tinham que corrigi-los. Além disso, isso acontecia com ditados e expressões idiomáticas, alterando algumas palavras. Esses pequenos detalhes também foram incorporados ao personagem do pai da Faísca no filme. Número 20. A icônica da Pizza Planet, é claro, não poderia ficar de fora. Nesta ocasião, ela é vista quando a mãe da Faísca está espionando sua filha, como um barco ao fundo. Número 21. O número do prédio onde a mãe do Gota mora, 212, é uma referência ao fato de que a água ferve a 212 graus Fahrenheit. Número 22. Os personagens do fogo não vão para dentro dos estádios ou no cinema, onde a alta temperatura deles poderiam evaporar os seres da água ou queimar os seres da terra. Número 23. Na família do Gota, além de seu irmão Jato d'Água, existe um parente chamado Mar. No Brasil, Mar é chamado apenas pelo nome, e não é explicitamente mostrado no filme o nível de parentesco dele com o Gota. No entanto, em outros países, Mar é apresentado como irmã do Gota, sendo seu parente não binário. Número 24. A dinâmica na família do Gota, apesar de amorosa, revela uma falta de interação com os personagens de fogo. Isso se reflete nos comentários que fazem a Faísca, que embora não sejam intencionados para serem ofensivos, podem ser percebidos como desconfortáveis ou inadequados para ela. Número 25. É interessante notar como a Pixar incorpora elementos de seus futuros projetos em filmes anteriores, criando conexões e antecipando o que está por vir. No caso do personagem Gota, há uma referência a ele em Lightyear, em uma bebida de uma máquina de venda automática. Além disso, em Elementos, é feita uma referência ao próximo filme da Pixar, Hélio, por meio de um cartaz com uma espécie de planeta, que será explorado em breve nesse filme. Número 26. Inicialmente, a mãe do Gota foi projetada para desempenhar o papel de chefe das obras de água na cidade Elemento, com a intenção de abrir um canal de água que cortaria a cidade do fogo. Ela foi designada para ser a antagonista principal do filme. No entanto, essa ideia foi posteriormente descartada, uma vez que os criadores perceberam que isso prejudicaria a narrativa central de amor que desejavam explorar. Em vez disso, optaram por focar o conflito principal na jornada pessoal de Faísca, conforme ela buscava descobrir seus verdadeiros desejos na vida e lidar com a pressão imposta por seu pai devido à exclusão ou desaprovação que ele manifestou sobre a escolha dela. Número 27. Elementos se consagrou como o filme da Pixar com maior bilheteria na Coreia do Sul, tornando-se uma verdadeira característica cultural no país. O fato de ter sido dirigido por um imigrante e contar sua história de forma tão autêntica parece ter ressoado profundamente com o público coreano. Essa notícia deixou Peterson extremamente emocionado. Número 28. Uma ideia inicial considerada foi a revelação de que no final, Faísca e Gota tiveram um filho feito de vapor. No entanto, essa ideia foi posteriormente descartada, uma vez que os criadores sentiram que a melhor conclusão para a história seria central fosse a reconciliação entre Faísca e seu pai. A possibilidade de explorar essa narrativa sobre o filho de vapor
foi mantida em aberto, potencialmente para uma sequência futura. Número 29. No final do filme, é apresentada uma dedicatória em homenagem a vários membros da equipe da Pixar que faleceram durante a produção, bem como aos pais de Peter Sohn, que lamentavelmente partiram antes de terem a oportunidade de assistir ao filme. Número 30. O filme recebeu críticas variadas, com algumas delas apontando que a trama segue um caminho bastante clichê, explorando a temática do amor proibido e elementos familiares que são pouco inovadores, resultando em um produto que poderia se perder rapidamente da memória. No entanto, muitos outros conseguiram se conectar profundamente com a história de amor tocante, bem como com os temas subjacentes explorados no filme, como a discriminação contra imigrantes e a saúde mental, como no caso da Faísca, que sofre de raiva constantemente e não sabia sobre de onde vinha aquele sentimento, até que, graças ao Gota, a faz entender sobre a importância da comunicação com seu pai, trazendo à tona questões importantes sobre saúde mental e relacionamentos familiares. A Faísca se esforçou ao máximo para ser uma boa filha, dedicando-se a um trabalho que não a realizou como uma forma de retribuir todos os sacrifícios feitos por seus pais em seu nome. Embora essa atitude fosse nobre, não era a mais saudável. Ela estava restringindo suas próprias escolhas de vida, e embora seu pai esperasse que ela assumisse o controle dos negócios familiares, no final das contas, o desejo de todo pai é o bem-estar e a felicidade de seus filhos. Portanto, se a filha tem outros talentos para explorar ou metas para alcançar, é natural que ele apoie em suas decisões. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Nos vemos nos próximos vídeos.